Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pode Engravidar. Antes de apresentar nossa convidada, vocês sabem que esse podcast nós falamos sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E para isso eu criei um grupo lá no WhatsApp de mães e gestantes aqui no Reino Unido, para elas compartilham experiências, não existe julgamento, não é o que é certo, não é para falar o que é para fazer, é para vocês compartilharem experiência e obviamente eu estou lá para guiar vocês no que vocês precisarem. O link tá aqui na bio, se você ainda não está lá, clica e entra porque está maravilhoso. Já começaram a nascer uns bebezinhos lá, então já dá até para você saber as experiências das mães que já estão lá. E vamos começar. Se apresenta, querida. Se apresenta pra gente. Ai, Nai, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, compartilhar essa experiência. Eu me chamo Evelyn, eu tenho 26 anos, faço no próximo mês. Sou mãe da Maria Eva, de 1 ano e 4 meses. Sou casada há 6 anos, mas já estou com o Henrique há 12 anos, meu primeiro namorado, então... E a gente vive aqui na Inglaterra há 6 anos. E é isso. Muito bem, a Eva tá ali, né, brincando. Brincando com a vovó. Vamos lá, eu sempre gosto de começar do começo, nós sabemos, né, a gente olha agora e fala, tá tudo bem, mas vamos lá. Quando vocês já estão juntos há muito tempo, e aí quando vocês decidiram ter a Maria Eva, ou vocês não planejaram, como foi? Você teve dificuldade para engravidar? Então, eu parei de tomar medicação uns 3 anos antes há uns 4 anos antes de ter a Eva. E eu não me cuidava. Então, assim, poderia acontecer a qualquer momento. E justamente por esse tempo inteiro eu não ter conseguido, mas também nunca fiz tabelinha, nunca fiz nada específico pra... eu quero engravidar, vamos fazer nesse dia aqui que vai dar certo. Não. Mas justamente por isso, eu tive medo de ter alguma coisa. Então, em uma das idas pro Brasil de férias, eu fiz alguns exames. E aí eu ia iniciar, tomar uma... Não era medicação, mas algumas vitaminas que estavam faltando e que poderiam estar influenciando no fato de eu não conseguir ter engravidado até aquele momento. E aí, mas assim, não cheguei a tomar. Quando eu retornei, fiz todos os exames possíveis no Brasil, quando a gente foi de férias. E aí, quando eu ia iniciar as medicações, as vitaminas, eu já estava grávida. Eu voltei do Brasil grávida e não sabia. Porque quando a gente estava voltando, nós fizemos uma parada rápida no Rio, de 4 dias. Eu fiz um teste, deu negativo, viemos pra Inglaterra. Com 2 semanas que a gente chegou, eu descobri que tava grávida. E você não tinha noção E nenhuma? eu não tinha noção que tava. Eu ainda ia começar a tomar medicação. Ou seja, eu fiz exames invasivos, eu fiz diversos exames, enfim. E tava tudo normal. E aí, fiz um teste rápido no finalzinho da viagem. Negativo, com 15 dias que a gente chegou na Inglaterra, eu tava grávida. E eu não sabia. E quando eu fiz esse teste de farmácia, eu já tava com quase... Deixa eu ver, eu já tava com quase 2 meses. Eu tava, com entre 6 a 7 semanas de gestação. Ou seja, o teste deu negativo, mas eu já estava grávida. Era um falso negativo. Uhum. E aí você fez esse teste lá no Brasil porque você tava com algum sintoma ou você só desconfiava, tava atrasado? Eu tava atrasada, atrasado, mas assim... O meu ciclo, ele é irregular, então é de se esperar que atrase mesmo. Então, eu fiz o teste e falei, não, eu quero tomar uma cervejinha tranquila, deixa eu ver se eu tô realmente ou não. Sim. Aí fiz e tal, mas negativo. Ou seja, eu vivi loucamente e estava grávida. A gente fala que antes de saber, tem perdão, né? Não tem problema. Graças a Deus, Deus cuida, porque Sim. muitas aventuras. Sim, não, e é difícil. Às vezes, no começo, como você falou, né? Deu um falso negativo e pode acontecer mesmo, né? E ainda mais que era desregulado o seu ciclo, você falou, tô tranquila. Eu tô tranquila, grávida ainda não. E aí, descobriu, nos primeiros meses, você estava aqui no Reino Unido, né? Você passou a gestação aqui. Já passei a gestação inteira. Nem cheguei a ir pro Brasil, mas depois, durante a gravidez, no caso, né? Então, meu acompanhamento inteiro foi aqui. Como eu disse, eu tava grávida já de quase 2 meses. E aí, aquela loucura, né? O que faz agora? Eu lembro que Onde eu vou, como é que eu faço? E aí, eu lembro que foi justamente mais ou menos nessa época que eu encontrei o teu perfil. Então, teve muita coisa que me ajudou. E a quem deu, assim, as primeiras instruções foi a chefe da minha mãe. Agora você vai fazer isso, isso e isso. Eu falei, ok, então vamos nesse passo aqui. Mas foi bem, tipo... Eu me assustei bastante, porque como a maior parte que soube desse início estava no Brasil, o acompanhamento daqui com no Brasil eu achei muito diferente. Então eu fiquei, não, mas se aqui não tá assim, então peraí, tem alguma coisa acontecendo.
Mas aí foi. A gente vai acostumando, entendendo que é como eles fazem. E aí, você sentiu enjoo? Como foi esse começo de gestação? Foi tranquilo? Teve enjoo? Então, Sono? Conta, a gente gosta de saber detalhes. então quando eu descobri que tava grávida, acho que, como eu disse, eu tava com quase 2 meses, né? Passou uma semana que eu descobri, eu comecei com uma fraqueza, com uma moleza. E eu não tinha ainda marcado a consulta, na verdade não foi eu, porque o meu caso foi assim, ela disse, ó, Evelyn, tu vai escolher, o primeiro passo, tu vai escolher o hospital, tu vai entrar em contato com o hospital e o hospital vai te dar as instruções pra o que fazer. Então eu lembro que eu nem cheguei aí no GP, eu nem tive essa Já foi parte, direto. já fui direto pro hospital ter acompanhamento lá. E aí então, assim, não tinha como eu não tava sentindo nada normal. Eu até cheguei a comentar, falei, meu Deus, mas eu tô no início da gravidez. Como eu vou saber se meu bebê tá bem? Que eles vão fazer? Como eu sei que eu tô realmente grávida, eles vão acreditar num teste de farmácia, não vão fazer um de sangue, nada. Eles só acreditaram, marcaram a consulta pra, tipo, 3 semanas depois da ligação, eu marcando, né? Sim. Eu falei, não, eu vou marcar uma ultrassom pra uma clínica particular pra mim saber que eu tô realmente grávida, porque eu não vou confiar só nesse teste. E eu fiz 3 testes, e todos positivos. Falei, não, mas eu vou marcar uma ultrassom. Enfim, fiz a ultrassom, e aí tava lá o saquinho gestacional, tava muito no comecinho ainda, então não dava pra ver muita coisa, não dava, tipo, pra... Não, eu acho que já deu pra gente ouvir os batimentos, mas tava muito no comecinho ainda. E aí, acho que 2 semanas depois desse exame que eu fiz, foi quando a gente foi pro hospital. Mas sim, eu tive muito enjoo. Inclusive, foi o não o maior problema, mas o meu maior desafio durante a gestação, porque eu não tive enjoo moderado. Eu tive aquele enjoo intenso, aonde eu não conseguia comer, aonde eu comecei a me questionar porque a minha vida inteira, isso mexe um pouquinho, a minha vida inteira eu achei que eu nasci, achei não, eu sempre soube que eu nasci para ser mãe. Eu sempre senti isso muito no meu coração, mas durante a gestação eu ficava tão fraca que eu dizia, eu não estava pronta. Então, talvez eu não seja assim uma tão boa mãe ou eu não tô tão preparada assim, sem saber que esse é o processo, que é assim que acontece. Então, foi essa parte do enjoo foi a parte mais difícil para mim, mas do restante assim de sintomas eu foi bem tranquilo. Só Sim. a parte do enjoo foi o maior desafio e foi por muito tempo. Até quanto tempo? Você lembra que você teve? Nossa, eu fui parar de enjoar ali de verdade 100% pelos 6 meses de Uau, gestação. uau. E legal você falar isso, porque muita gente sente essa mesma culpa que você, porque eu trabalho com gestantes, só que elas não conseguem falar, porque se sentem assim, se sentem mal em dizer, eu não sei se eu tô preparada, agora eu não sei se eu tô feliz com a gestação. E é um sentimento que pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu falava pra minha mãe, falei, mãe, como é que a senhora se sentia quando a senhora tava grávida, né? Aí ela dizia, filha, eu só enjoei até os 3 meses. Então, todo mundo que eu conversava era até os 3 meses. Eu dizia, meu Deus, por que que eu continuo? Será que eu realmente estava pronta? Mas assim, se Deus me deu é porque eu tô. Mas aí, aquele questionamento o tempo inteiro, será que eu tô fraca? O que que eu posso fazer? E o medo de acontecer alguma coisa com o bebê, Porque não tá né? conseguindo comer direito Não tá também, né? conseguindo comer, come muito mal. Nossa, eu vomitava, assim, 4, 5 vezes por dia, brincando. Água eu só conseguia beber justamente essa água da Nestlé, dessa garrafinha. Tipo, uma água, eu enjoava de água. Eu só conseguia beber justamente essa. E, enfim, assim, aí quando eu fui ali pelos 5 meses, eu comecei a melhorar bastante. Então, eu comecei a sentir vontade de comer algumas coisas. Mas ainda assim eu tinha. Mas até o final da gestação, ainda tinha uns episódios que eu vomitava. Mas era muito aleatório, assim. O que eu não podia sentir cheiro até o final, até ter a Eva, na verdade, era alho. O arroz tinha que ser sem alho. Imagina, arroz E sem alho. Não, Só aí com... nasceu, você já podia sentir? Já. Na verdade, no Isso. finalzinho, ali, tipo, 8 meses e meio, a minha avó veio pra Inglaterra. E aí minha avó disse, eu não vou cozinhar sem alho. Eu vou colocar alho e você vai comer. E eu não sei o que aconteceu. Eu consegui comer. Mas até então eu não conseguia. E era um desespero. Porque pra mim a casa era 3 andares quando eu tava grávida. Pra mim a casa fedia do início ao fim. Não tinha lugar que eu conseguisse ficar que eu não vomitasse com o cheiro. Era Com cheiro. horrível. Então eu não podia usar alho lá em casa. Foi 8 meses sem alho. Ninguém me enche o saco, pelo amor de Ninguém Deus. me enche o saco. Eu tô de preferência. E aí tá, e passou. Então, pra você foi mais os enjoos. Você conseguiu ter disposição durante a gestação? Como foi? Porque tem. É. Não sei, porque o enjoo às vezes traz também um Uhum. pouquinho. Fica muito cansada, né? Sim, eu trabalhava.
trabalhava com cleaner até ter a Eva. Acredito que posso voltar, mas enfim, isso é outro assunto. É, então, assim, alguns trabalhos eu parei e outros eu continuei. Mas eu trabalhei até os meus 8 meses e meio, consegui ir, Uau. porque na minha cabeça eu tava trabalhando. Como eu era cleaner, então eu tava, tipo, exercitando, me movimentando para que pudesse ajudar num parto normal, já que eu não conseguia ir para academia, não tinha disposição para academia. Mas para trabalhar, pelo financeiro e pelo exercício, eu queria ir. Mas para academia no final do dia eu não tinha disposição para fazer outro tipo de exercício, eu não queria. Eu queria trabalhar, que eu estava ali me movimentando. Mas, assim, no início eu perdi alguns trabalhos, eu preferi sair, na verdade, porque eu estava vendo que eu não ia conseguir entregar o que eu desejava. E a falta de disposição mesmo, tipo, o cansaço, o vômito, porque naquele início ali, junto com o enjoo, vem a fraqueza por você não comer. Até eu entender que o ideal é você comer a cada 3 ou a cada 2 horas, que ajudaria. Então, assim, pra mim, essa coisa do enjoo influenciou bastante, porque eu ficava a maior Cansaço. parte do tempo muito fraca, porque eu não conseguia comer. Sim. E agora você falou isso de comer a cada 2 horas. Teve mais alguma coisa que te ajudou? Porque tem gente que fala que. Tem uma amiga minha que ela fala que ainda deitada ela come uma bolachinha água e sal Aham. pra ajudar no enjoo. Tem alguma dica que você Mas eu fazia pra fazia. ajudar? Isso me chegou a me ajudar, porque falaram dessa dica, então eu já deixava do lado da minha cama um potinho com bolacha, água, e às vezes a única fruta que eu comia assim em qualquer momento era morango. Então eu sempre deixava do lado também, porque quando eu começava a sentir aquele negocinho, eu digo, peraí, vou comer. E realmente, mesmo Ajudava. você enjoada, se você comer nem que seja um pedaço de um pão, uma fruta, o que entrar, vai fazer com que aquele enjoo dê uma leve diminuída. E eu entrei naquela neura de não quero tomar medicação, porque vai influenciar em alguma coisa do futuro da Eva, e não quero, não quero, não quero. Mas chegou um momento que eu tive que correr. Então, eu até cheguei numa consulta, pedi medicação, mas assim, a medicação era muito natural, então não ajudou muito, mas ajudou um pouquinho. Mas o que realmente ajudou foi o fato de comer com pouco intervalo. Tipo, a cada uma. Eu cheguei a comer até a cada 1 hora. A cada 1 hora eu pegava uma bolacha, a cada Ajuda. 2 horas eu fazia uma refeição maior, a cada 3 pegava sempre alguma coisa, sempre alimentando pra ver se aquele enjoo realmente ajudava. Que bom, que bom. É legal você falar isso do medicamento, porque você não é a primeira pessoa que fala, eu fui lá e eles me deram meu medicamento. Porque Uhum. tem isso, aqui eles não te dão nada. Se realmente você estiver sofrendo com esses enjoos, eles vão te receitar alguma coisa. Obviamente, não vai ser nada Nada muito muito. forte, porque Uhum. você está grávida, não pode. Realmente, Sim. é óbvio, existem casos extremos que talvez, Uhum. pela saúde da mãe, eles vão receitar alguma coisa mais forte, mas, né, claro que eles vão. Eu já mudando. Claro que eles vão analisar o caso, e é legal isso, você falar que você teve esse contato de ter um medicamento. Muita gente acha Uhum. que não pode. Tá, passamos enjoos, e aí? Você decidiu o trabalho, o parto que você queria, igual você falou que trabalhou bastante porque você achava que podia te ajudar no parto natural. Uhum. Então você queria ter o parto normal ou não? Foi uma coisa desde o começo? Porque a gente é brasileiro, a gente tem essa cabeça, pelo menos. Eu lembro contando pra minha mãe: Não, mãe, sabia que lá na Inglaterra a maioria das pessoas tem parto natural? Ela. Como assim? Que ultrapassado? Minha mãe acha extremamente ultrapassado. E pra Coisa do você, passado. você já vinha com isso na cabeça, que queria um parto assim ou não? Você queria ter uma cesárea? Como foi? Eu acho que, no geral, eu nunca tive medo do parto em si. Tipo, eu tava disposta a tentar o que tivesse disponível, que Deus tivesse preparado pra mim, contando que eu não sentisse dor. Tipo assim, se eu ver que eu não tô Então, aguentando, que tá ruim, eu quero ir pra uma sala de cirurgia ou eu quero uma epidural, alguma coisa, uma medicação. Eu não vou ficar sofrendo ali. Não era a minha intenção. Tipo, minha cabeça era: posso tentar, mas quando eu disser que não quero mais, eu não quero mais e acabou. E eu lembro que, como essa coisa de. Depois que eu passei a postar nas redes sociais que eu tava grávida, então eu recebia muitos relatos de como era no Brasil e aqui era diferente. Então isso começou a me pegar muito. E eu dizia: em que momento eu tenho que dizer pra eles que eu não quero sofrer? E aí começou. Aí eu fiz amizade com uma midwife no hospital que era brasileira. E ela foi, meu Deus, ela foi um presente na minha vida nessa fase. Ela não me acompanhou, mas eu conheci ela no hospital. E aí, durante as consultas, uma vez a gente marcou um encontrinho e a gente foi conversar. Eu disse: olha, Evelyn, eu vou te explicar como funciona tudo em português, para que tu acalme-se e entenda que tá tudo bem, porque o meu inglês não é lá dos melhores, então eu tinha essa dificuldade com a comunicação com o hospital. Então, quando ela me explicou como que funcionava, que existia como que chama?
Plano de parto. um plano de parto, que nesse papel eu digo o que eu quero, e aquela coisa toda, eu digo, tá, entendi. Aí eu até fiquei assim, caramba, será que no Brasil é assim? Não é, porque as pessoas não falam. Tu pode pegar uma folha e escrever exatamente como tu quer tudo, e eles vão olhar aquele papel, ali eu digo, mas como é que na hora do desespero a criança nasce, não nasce, sente dor, como é que eles vão olhar um papel ali? Mas olham, Olha. eles seguem aquilo, e eu fiquei impressionada. Enfim, e aí nessa conversa ela me explicou. Eu falei, tá, então é isso, eu vou tentar o normal, e se não der certo, a gente vai pro cesárea. Foi o que aconteceu. No fim das contas, a gente acabou tendo que ir pro cesariano. Sim. Então aí, calma, não vamos dar spoiler. Então aí você fez o seu plano de parto, pensou, olha, chegou aqui, eu não quero. E você, como que foi? Você decidiu também esperar entrar em trabalho de parto? Como que foi? Como que, né, você tava lá deitado um dia, a bolsa estourou, como foi? Conta pra gente. Vale ressaltar a parte do plano de parto, que eu ainda fiquei com o pezinho atrás, mesmo sabendo como que era, porque eu não conseguia acreditar que eles iam seguir aquilo certamente. Então, eu não consegui colocar tudo exatamente como eu queria. Hoje, como eu tenho mais experiência, eu sei exatamente como funciona aquele papel, mas naquela época, naquela altura, eu não sabia tanto assim. Então, eu coloquei algumas coisas ali e só especifiquei a questão do parto mesmo. E eu lembro que o único pedido específico que eu fiz foi que eu queria que o meu marido cortasse o cordão umbilical. Então, foi a coisa que eu pedi, e em cada oportunidade que eu tinha de colocar que eu queria o Henrique dentro da sala, eu colocava. Porque meu medo, por ouvir alguns relatos daqui, que não podiam entrar, que fizeram sozinhos e eu falei, não, gente, peraí, eu não posso passar por isso sozinha, não, de jeito nenhum. Então, eu sempre especificava isso. Já sobre... Como foi a pergunta mesmo? Quando você entrou em trabalho de parto, como foi? Você tava lá um dia, estourou a bolsa, você esperou, você marcou um dia, foi fazer uma indução, o que aconteceu? Então, como começou, né? Como foi tudo. Eu comecei a sentir algumas cólicas. Não, a cólica não, tipo contração de treinamento. E aí eu tinha uma consulta justo naquela semana. Então a gente foi. Quantas e tal. semanas eram? Você lembra? Eu já tava com 38 semanas e uns 5 dias, mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem na cabeça que a partir das 38 semanas pode acontecer a qualquer momento. Então tu fica, eu vou parar. Cada noite. É agora, é agora. Então, naquela semana que eu tava com 38 mais 5 dias, eu fui na consulta, que tava marcado já com a midwife. E aí, a gente conversando lá, eu falei assim, vai ter exame do toque hoje? Aí ela, eu posso fazer, você quer? Eu ainda ficava, meu Deus, ela tem que me perguntar, é óbvio que eu quero. Sim, E, que eles perguntam. E eles perguntam tudo, e eu não sabia, né? Enfim, tá aprendendo ali. Aí eu falei, não, eu quero, por favor, porque eu tô sentindo uns negocinhos e tal. Eu falei, eu também quero saber se a Eva tá pra baixo, eu quero saber se tá tudo certo, se ela tá realmente na posição, ela tá. Aí ela fez, tocou lá e tal, disse, tá realmente encaixado. E aqui, fez o toque lá e tal, ela... E você tá com 2 centímetros de dilatação. Aí eu falei, o quê? Aí ela, eu falei, mas eu não senti nada. Ela, não, Evelyn, tá tudo bem, é assim mesmo. Eu saí de lá pensando que eu ia parir naquela noite. E aí passou dessa consulta, desse dia. Aí eu fui pra casa, aí senti ali umas coisinhas, mas eu acho que foi por conta do toque, aí meio que, não é que influenciou, mas eu acho que, tipo, deu tive um incômodo. Ah, tá. Quando foi durante a noite, cólica de treinamento, mas não era, na verdade, não era cólica. Era, tipo, a barriga torta e dura, e eu não sabia que o trabalho de parto ali, o preparo, é cólica, é dor mesmo no pé da barriga. Eu achava que era justamente a de treinamento. Então, eu falei assim, aí quando foi de madrugada, eu sentindo aquele negócio, minha avó já tava aqui, e a mãe, a avó, aquele negócio, quando eu falei dos 2 centímetros, eu não contei pra ninguém, porque iam ficar na minha cabeça. Só a mãe, meu esposo e minha avó. Enfim, aí, quando foi de madrugada, eu falei, Henrique, eu acho que eu tô em trabalho de parto. Aí o Henrique, será, Evelyn? Eu falei, eu acho, porque minha barriga tá muito torta, e eu tô sentindo muita contração, e eu acho que e tá. E aí começou a ficar ritmado, mas ficava e não ficava. Saía. Aí eu pedi pro Henrique ligar lá no hospital. Aí o Henrique ligou, aí eles, tá assim, assim, assado, tá assim, assim, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí o pessoal, olha, se ela estiver sentindo dor, o ideal é que vocês venham aqui. Se não, fica em casa, respira, pede pra ela tomar um banho. Só que eu não tava com dor. E aí eu pensei, se eu dilatei 2 centímetros sem dor, então significa que eu tô indo, tô em trabalho de parto sem dores. Então pode ser que eu esteja em trabalho.
Aí eu peguei o telefone e falei, eu quero ir no hospital. Eu não tenho certeza se eu tô bem, eu preciso ir. Ela, tudo bem, Evelyn, se você acha que você tá, você pode vir aqui. Isso era, tipo, umas 5 horas da manhã. Aí eu fui lá. Aí cheguei lá e a moça entrou na sala. Aí eu, respirando assim. Eu não tava com dor, mas estava com contração de treinamento. Aí eu respirando, eu falei, será que trabalho de parto é isso? Tão fácil assim? Aí a moça entrou na sala e disse, Evelyn, você tá tendo contração agora? Aí eu falei, tô. Ela, tá bom, vamos contar. Aí ela fez isso aí. Ela, tá. Olha, Evelyn, você não tá em trabalho de parto, porque se você tivesse em trabalho de parto, você não tava conseguindo nem falar. Aí eu, ah, é? Ah, tá. Não, mas é porque eu dilatei 2 centímetros, então achei que poderia ser sem dor. Eu falei, a gente pode fazer o exame do toque? Ela, pode. Aí fez, continuava com 2 centímetros. Ou seja, a consulta tinha sido numa sexta, eu tinha ido no hospital de sexta pra sábado, no caso, sábado de manhãzinha. Aí ela disse, ó, você vai voltar pra casa, você vai relaxar, porque você não tá em trabalho de parto, tá tudo bem. E eu falei, tá bom. Elas me explicaram, eu entendi como é que era. Aí, durante essa próxima semana, meu tampão saiu, tipo, coisa de 5 dias depois. E realmente eu não tava em trabalho de parto, era só uma contração. Dito e feito, quando eu cheguei em casa, minha barriga ficou normal, passou tudo. Só que eu passei a madrugada tendo As a contrações. contração de treinamento. Então, achei que poderia ser, enfim. Aí, eu cheguei em casa, passou 5 dias, meu tampão começou a sair. Eu sei que eu tive outra consulta com a midwife. E aí ela fez de novo o exame, acho que foi na outra. Começa a ser toda semana, né? Uma No coisa final, assim. aham. E aí fui em outra consulta, eu falei, olha, naquele dia eu fui pro hospital, porque eu achava que eu tava. Aí ela começou a rir, ela, não, tá tudo bem e tal. Aí ela fez de novo o exame, perguntou se podia. Eu tava com 3 centímetros de dilatação. Tá, ou seja, eu continuava trabalhando e o meu tampão tava saindo inteiro. Sim. Voltamos pra casa. Eu já tava, com 39 semanas, né? Uma semana depois. E aí, eu sei que eu inteirei as 40 semanas. E passou alguns dias. Aí quando foi, tipo, só senti, assim. Tive essa consulta de 40, já quase com 40 semanas, na verdade. 39, quase 40. E aí ela falou, disse, olha, Evelyn, eu fico pensando porque a gente vai esquecendo um pouco, né? Ela, ó, pode ser continua podendo ser a qualquer momento, principalmente pelo fato de que você já está dilatando. É até feio falar isso, mas eu tinha na cabeça que, como tá dilatando, tá abrindo. Então, se eu fizesse muito movimento, a Eva poderia sair. E eu vou dar, não, é impossível, tu vai sentir, é impossível tu não saber. Agora você sabe, né? Agora você vai saber, não tem como sair, tu não... Eu falei, então tá bom, tu tá segura. Eu falei, tá bom. Aí, passou essa consulta, Aí, ok, deu 40 semanas, a Eva nasceu com 40 semanas e 3 dias. Foi algo assim, então foi bem pertinho dessa consulta. 5 dias depois da consulta, na verdade. Aí ela... O que eu senti no dia, né? Eu passei a noite dormindo estranha, mas dormi sem dor. Quando foi de manhã, só com uma intuição. Tipo, nem parece que eu tava enlouquecendo há 2 semanas atrás, praticamente. Eu falei, Henrique, é hoje. Aí o Rico olhou pra mim e disse, eu também acho que é hoje. Eu não tá sentindo nada, mas tu acha que é hoje? Ele disse, eu acho que é hoje. Eu falei, tá bom, eu acho que é hoje mesmo. Por quê? Quando eu acordei, eu comecei a sentir um desconforto na minha lombar e um pouquinho de cólica. Sabe quando tá perto pra menstruar ali? Enfim. Aí começou. Aí isso era 9 horas da manhã. E a gente tinha um compromisso muito importante à tarde. 2 horas. Aí foi. 8, 9, 10, e a dor na lombar foi aumentando, a cólica foi aumentando. E eu tinha uma amiga no Brasil que ela é médica, e ela me acompanhou, né, online ali, e a gente engravidou muito pertinho, então tinha 1 mês que ela tinha tido bebê. Então eu falei, eu tô tendo isso. Ela, Evelyn, agora né, agora realmente tu tá entrando. Então o que a gente faz? Baixa esse aplicativo, ela me indicou um aplicativo pra... Contrações pra... E aí eu fui. Eu sei que quando foi por volta de meio-dia, as dores estavam cada vez mais intensas. Aí eu falei pro Henrique, eu vou lavar meu cabelo. Vou lavar meu cabelo porque eu posso parir de qualquer jeito, mas de cabelo sujo eu não vou parir. Eu amo que é sempre assim, vou pegar minha maleta de maquiagem e vou. E o cara, eu só pego a roupa e vamos. Mal sabe a gente que a última coisa que a gente quer saber é se tá bonita. Se tá com o cabelo limpo, a gente só quer que a criança saia na hora da dor. Eu falei, eu vou tomar banho. E aí como tava começando a aumentar na hora do banho, aquilo me ajudou muito.
Mas ainda assim, consegui lavar o cabelo. Eu lembro que eu encostava assim no box, deixava a água cair nessa região daqui e ia aliviando. Eu disse, nossa, Henrique, realmente a água tá aliviando, tá me ajudando aqui. Mas tava cada vez ficando mais forte. E estranho, porque eu não fiquei nervosa. Eu falei, ai, é hoje. Então, assim, se eu... E a midwife me deu esperanças de que ela foi sincera. Ó, pode ser que sim, pode ser que não. Mas como já tava 3 centímetros de dilatação, o tampão saiu, eu não tava sentindo dor até o momento, então eu tinha grandes chances de ter um parto natural, normal, sem dores daquela forma intensa. Mentira. Aí eu tomei banho e tal, me arrumei. Eu sei que quando foi, o compromisso que a gente tinha era 2 horas. Eu falei pro Henrique, cancela. Não vou conseguir, porque tava piorando cada vez Aumentando. mais. Aumentando. Eu falei, eu não vou conseguir sair de casa. Quando foi umas 4 horas e eu sentindo dor, eu na bola, que eu liguei no hospital e eles falaram, ó, banho, água quente, bola, quando ver que realmente tá, vocês podem vir. Eu falei, então tá. Isso a gente ligou bem mais cedo pro hospital. Aí eu fiquei na bola, aquela coisa toda. Quando foi umas 3h30 para 4 horas, eu falei, não aguento mais, Henrique. Não aguento mais, preciso ir pro hospital. Que a dor começou a ficar realmente muito intensa. E eu comecei a no caminho pro hospital, o hospital ficava, tipo, coisa de 15 minutos de carro no máximo. No caminho pro hospital, eu comecei a delirar. Eu comecei a sentir dor e eu não tinha mais controle. Eu começava a gemer de dor, mas eu não tinha controle, tava saindo natural. E aí, até então, minha mãe e minha avó não estavam em casa, tinham ido trabalhar. Eu só falei pra mãe mais cedo, mãe, eu tô sentindo algumas coisas, eu acho que a Eva pode nascer hoje. E a minha mãe é muito ansiosa, e a mãe já ficou naquele desespero. Então, até eu segurar onde eu pude ali a notícia, eu deixei ela passear com a minha avó e pra ela não me deixar mais ainda ansiosa. Quando a gente tava chegando no hospital, eu liguei pra ela. Falei, mãe, eu tô indo pro hospital. E a mãe, o quê? Tu tá indo pro hospital e não me contou? Eu falei, mãe, a senhora ia me deixar muito nervosa. Calma, por favor, porque eu preciso de ajuda. Na verdade, foi o Henrique que falou. Eu só dizia, mãe, por favor, calma, vai dar Uhum. certo. E o Henrique, ó, a gente tá chegando, mas a gente, se eu não me engano, não, a gente levou as coisas assim da Eva, minto. E aí o Henrique falou assim, vamos pro hospital, ou então vão pra casa, eu vou avisando vocês pra saber como é que vai ser lá, porque a gente não sabe como é. Pelo menos a gente não sabia. Aí a gente chegou na parte da triagem, chegou lá e tal. Aí eu comecei a gemer, a gritar de dor. Começou a ficar, tipo, muito intensa. Eu não tava exagerando. Eu tava perdendo o controle do meu corpo. Eu não tava mais conseguindo lidar com Controlar aquilo. mesmo. Uhum. E eu comecei a pedir ajuda. Eu me segurava na cadeira e respirava. E tentava respirar. E fazia a coisa da respiração pra ver se me acalmava. E aí tinha que esperar o pessoal ali me atender. Eu dizia, gente, como é que pode? Eu tô sofrendo, eu vou ter que esperar o pessoal, eu tô sentindo dor. Eu sei que teve uma hora que a dor aumentou muito, eu comecei a realmente perder o controle, sentir meio que gritar de dor. E aí eu fui lá e falei, moça, eu não consigo esperar, eu preciso de ajuda. E ela falou assim, ai, tudo bem, vem cá, não sei o que. A gente entrou na salinha assim, aí ela me deu o gás. Mas o gás não me ajudou. Tipo, nada. Não sentia mudança nenhuma. Eu fiz xixi de tanta dor. Tipo, eu não conseguia mais segurar. E eu comecei a falar, moça, eu preciso de ajuda. Eu não tô bem. Eu comecei a sentir que eu não tava mais, tipo, bem mesmo. Não tá conseguindo controlar, né? Não tava conseguindo controlar. Não tinha respiração, não tinha gás, não tinha nada. Eu sei que eu comecei a fazer xixi. Eu não conseguia sentar. E ela, você precisa deitar pra usar o gás. Eu digo, eu não tô conseguindo. Ela não entendia que eu não tava conseguindo. Porque tava, tipo, eu tava perdendo o controle real. Enfim. Aí eu falei, eu quero epidural. Eu subi, sentei na cadeira, eu falei, Henrique, vai falar pra ela, epidural agora. Eu não tô, mas eu tava chorando já, assim, desesperada, me brava. Eu quero epidural agora. Traz epidural. Aí ela, você quer epidural? E tava lá no plano de Uhum. parto, né? Eles já estavam, parece que já estavam com eles lá. Enfim. E aí, eu lembro que ela falou assim, tudo bem, a gente vai pegar uma cadeira e vai te levar. Pegaram uma cadeira de roda e me levaram pra sala de Uhum. parto. E aí, entrei nessa sala, veio, aí demorou um pouco, e eu sentindo muita dor, gritando de dor, gritando mesmo, uma dor insuportável, aí vieram e aplicaram a epidural. Eu lembro que durante o dia, a Eva, ela não mexia tanto como mexia nos outros dias. Então, isso me fez ficar Mais preocupada. preocupada e à noite, assim que eu encontrasse com alguém do hospital, falar, ó, ela não mexeu tanto assim. Eu lembro que o médico, quando foi aplicar não sei se é médico, é anestesista, não sei. Ele foi aplicar, ele falou assim, como é que tá, bebê? Como é que foi hoje, tal? Eu falei, ela não mexeu tanto assim hoje, mas mexeu. Mas foi menos. Aí ele aplicou, eu lembro que é como se fosse a da
da cesariana que não pode mexer, né? exato. E eu não tava conseguindo, ele não conseguia De aplicar, dor. porque eu não conseguia parar. Eu lembro quando ele tentou, assim, eu tive aí ele, Evelyn, por favor, tu não pode mexer. Aí eu segurava lá, enfim, aplicou, deitei, passou. Eu até uma vez falei no Instagram que eu não sei as contraindicações desses remédios, dessas Anestesias. anestesistas, enfim. Mas, assim, pra mim foi uma bênção de Deus, porque eu continuei trabalhando, né, mas não tava sentindo dor. Então, e eu nunca nem procurei saber pra que eu não pudesse me assustar naquele momento ali. Então, pra mim foi ótimo. Eu tomei, deitei na cama, a sala era incrível, assim, eu tinha estrelinhas O teto. no teto, tinha banheira. Enfim, assim, eu tava super confortável, tava incrível. Só que eles começaram a acompanhar pelo aquele negocinho que a gente acompanha os O batimentos e monitor. tal, tanto eu quanto a Eva. Os meus batimentos estavam ok, continuava em trabalho de parto, eu tava com 4 centímetros de dilatação, mas os batimentos da Eva começaram a ficar muito altos. Acelerados. Muito acelerados. E aí eles foram lá e falaram, a gente vai aplicar uma medicação em você para tentar controlar os batimentos dela e assim a gente conseguir induzir teu parto, porque até então eu não tava mais trabalhando. Isso já era tipo tarde da noite, tipo 8 horas por aí, mais ou menos. É, mais ou menos isso. E aí ou seja, eu cheguei no hospital 5 e pouco, 8 horas da noite eu já tava numa sala pra ter a neném. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eles falaram que depois dessa medicação que eles me deram, os batimentos da Eva não diminuíram. Não conseguiram concentrar. E a Eva tava, tipo, mexendo cada vez menos. E eu lembro que eles começaram a ficar preocupados, porque mesmo depois da medicação, eu continuava em trabalho de parto. Tava, tipo, continuava trabalhando, mas os batimentos da Eva estavam cada vez mais altos. Eles ainda assim não conseguiam estabilizar. E aí eu lembro que depois de algum tempo, assim, encheu de médico na sala. Foi, tipo assim, tinha uns 10 profissionais. Eu e o Henrique, assim, e 10 profissionais na sala. E aí eu falei assim, o que que tá acontecendo? Né? E eu, sem meu inglês fluente, a minha sorte é que a moça que me atendeu na primeira vez que eu fui no hospital falava português. E aí ela conseguia traduzir tudo pra mim. E eu lembro que ela falou assim, no dia que tu entrar em trabalho de parto, tu vai saber como que é. E aí quando ela foi nessa sala, ela olhou pra mim, foi muito engraçado. Ela chegou a mim bem pertinho assim, disse, oi Evelyn, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela, viu como é um trabalho de parto? Agora você Eu entendeu. falei, entendi agora. Aí a gente começou a rir e tal, aí encheu de médico. Aí eu falei, não, peraí, eu tô preocupada, tá acontecendo alguma coisa? Aí eles estão analisando, Evelyn, pode manter a calma. E o bom foi que eles entenderam que eu precisava dela ali pra ajudar a gente. Porque Sim. na hora do nervoso, o que tu entende, tu não entende nada. Pelo menos comigo com o Henrique foi assim. E aí ela começou a traduzir e tudo, ó. Eles vão induzir teu parto, estão monitorando a Eva, ok. Aí eu falei, tá, mas os batimentos da Eva estavam acelerados, como é que eles vão induzir? Eu sei que eles prepararam pra... Até então eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Aí eles vieram com era tipo uma agulha. Não é uma Vai estourar a agulha, bolsa? pra estourar a bolsa, pra poder ver se... Enfim. Acelerava. Só que nesse momento, quando eu cheguei a fazer todo o procedimento, abriu a perna, quando ele pensou em inserir pra estourar, entrou uma médica, assim, do nada na sala. Bum! Aí todo mundo chega a se assustou, porque, né? Aí, não! Aí eu falei, meu Deus. Ela, não faz isso. Olha aqui. Aí vinha com o monitoramento da Eva no papel, assim, não faz isso. Aí começaram a apontar, assim, explicar um pro outro, assim. Aí ela veio bem no meu ouvido, assim, disse, mãezinha, a gente vai entrar numa cesariana agora, pelo seu bem, pelo bem do seu bebê. Eu falei, o quê? Tipo, eu tava indo, o que que tá acontecendo? Aí eu me desesperei. Ela disse, ó, eu até, enfim, me emociono porque eu sabia que naquele momento, se não fosse aquilo, poderia acontecer alguma coisa comigo com a Eva. Ela, ó, a sua bebê é mecônio, né, que fala, a sua Ah. bebê fez cocô na placenta, de uma forma mais rude, explicando a que falava português. E a gente vai pra uma cesariana porque os batimentos ela não tão controlando e, enfim. Daquele momento em diante, eu não conseguia mais ouvir nada. Nada. Era como ficar no meu ouvido e eu só olhava pro Henrique e dizia, o que tá acontecendo? Eu sei que quando eu olhei, isso que a médica veio falar comigo, que eu entendi o que ela falou, aí a Deolinda, que era a midwife, falava português, veio e me explicou. Quando eu olhei pro Henrique, coisa de 2 segundos, o Henrique já tava trocado pra ir pra sala de cirurgia. Eu disse, meu Deus,
foi muito rápido. Isso já era, tipo, 9 e pouco. A Eva nasceu, assim que a gente entrou na sala, não, já era quase 10. Eu sei que a Eva nasceu entre 10 e 17 da noite, mais ou menos isso. O meu parto durou, tipo, 5 minutos. Foi muito rápido. E eu não sabia que era rápido desse jeito. Quando a gente... Mas aí teve todo aquele... Auê, é grande a história, né? Quando a Tô gente... amando, vai. Quando a gente entrou na sala de parto, a anestesia não pegava. E aí, eu acho que pelo meu nervoso, não sei, eles aplicaram, tipo, acho que umas 3 vezes. Eu sei que eles chegaram no limite, porque quando foi na última, ela chegou pra mim e disse, olha, Evelyn, a gente precisa que isso funcione, você precisa se acalmar. A gente não tem não tem muitas opções agora. E aí, quando eles usavam aquele spray pra ver se eu sentia, eu continuava sentindo tudo, não pegava anestesia. Eu sei que com muita luta, com muitas tentativas, deu certo. A gente foi pra cirurgia, iniciou. Aí foi quando a gente ouviu o chorinho, aí aquele ar de felicidade. Porque você ir pra uma sala de cirurgia sabendo que aquilo precisa acontecer, porque se não acontecer, pode acontecer algo pior, é ruim. É diferente de você marcar um parto cesariano e, eu vou deitar na maca, vou receber água e vai dar tudo certo e assim assado. Mas quando é um de urgência, tudo foge do controle. Então a tua cabeça fica perdida. E aí eu lembro que eu deitei assim, enfim, tava lá e tal, na hora do parto. E eu lembro até que eles tinham cuidado do Henrique não ficar olhando pro Henrique não se assustar. E o Henrique querendo cuidar de mim, mas querendo ver se tava tudo bem com a Eva. E aí o foco era, a Eva tinha que sair, tinha que chorar. Porque se ela tava com os batimentos alterados e tinha feito, enfim, tava tudo pra se assustar. E foi dito e feito, assim. Ela nasceu, aí ele levantou ela, assim, bem rápido pra me ver. Foi muito rápido. Eu não tive aquele contato da Eva suja em cima de mim. Imediato. Não. Eles tiraram a Eva, levantaram pra me ver. E aí acho que foi aquela emoção, aquele choro. Eu olhei pro Henrique, eu lembro até que eu falei assim... ela tá perfeita, ela é perfeita. Aí o Henrique, que quando nasce não é muito bonito, né? Aí o Henrique, ela é saudável, amor, ela tá bem. Aí a gente, ela é linda, Evelyn, tá tudo bem. A gente até brinca hoje com isso. E aí levaram ela pro lado, foram limpar e fazer os procedimentos que precisam. Aí começou o desespero de novo. Porque eu comecei a ter início de hemorragia, eu comecei a desfalecer. Acho que, pelo que eles explicaram depois, foi pelo excesso de anestesia. Então, eu comecei a perder ali tudo, assim. Eu comecei a desfalecer. Aquela preta. E aí eu só lembro, nesse momento, que o Henrique pegava na minha cabeça e dizia... Aí eu lembro que eles diziam assim... Chama ela, chama ela, chama ela pro Henrique me chamar. E o Henrique dizia, Evelyn, amor, olha aqui, Evelyn, por favor, olha pra mim. E eu não conseguia, eu fazia uma força imensa pra abrir o meu olho. É como se... Deus me livre, mas era como se eu tivesse... Eu vi minha filha, que ela tava bem. Então, daquele momento em diante, parecia que eu ia. Uhum. Porque eu não conseguia abrir o olho. Eu tava cada vez mais perdendo todo o senso, a noção de tudo. E aí, outra enfermeira veio pro meu lado e começou, por favor, olha pra mim, olha aqui. E o Henrique do meu lado, e aí eu fazendo força. Aí eu comecei a ter início de hemorragia, eu perdi 1,5 litro de sangue, média disso. E eu lembro que eles tentavam fazer com que o Henrique não visse, mas o Henrique, no desespero, tentava ver o que estava acontecendo. E o Henrique disse que eles pegavam toalha, colocavam assim em mim, e espremia a toalha. Tipo, era muito, muito sangue. Enfim. E aí, depois de muita luta, depois de longos minutos de desespero, Deus foi lá, agiu, eu consegui retornar. Eu lembro até que quando eu comecei a melhorar, a voltar, a acordar, eles conseguiram estancar, né, controlar. Eu lembro que eu sentia muito frio. Nossa, eu me batia, assim, na maca, eu me tremia de muito, muito, muito frio. Um frio insuportável. Aí eles já tinham arrumado a Eva, eu já tinha acordado. Aí eles trouxeram a Eva aqui pro meu lado, aí sim, colocaram ela do meu lado, eu vi ela e eu lembro até que a midwife falava português, ela disse assim, calma, deixa eu tirar uma foto desse momento, porque ninguém lembrou de tirar foto. Aí ela veio com o celular, tirou uma foto minha e do Henrique, e tirou muita foto, na verdade, minto. Ela tirou foto do Henrique com a Eva, porque eu tava, tipo, ainda meio assim. Mas tiraram uma foto não pegava meu rosto, mas pegava essa região aqui. E aí, enfim, foi muito rápido. Depois disso, passou essa parte. Ainda assim, mesmo em meio a todo esse desespero, quando pra pensar, assim, foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. É tipo, acontece muita coisa em pouco tempo. É.
Então, quando a gente... Eu tô falando muito, né? Não. Quando a gente foi pro quarto já descansar, ficar em observação, a Eva já tava comigo, já tava tudo bem. E aí eu lembro que a gente foi... deu uma infecçãozinha, então a gente entrou no antibiótico, tanto eu quanto a Você... Ah, Eva. nossa. Não, tanto eu quanto a Eva. Mas no outro dia, tipo, meu parto foi numa segunda-feira, na terça-feira de manhã, eu tive a Eva 10 e pouco da noite. Na terça-feira de manhã, a Eva já tava liberada, já podia ir pra casa, mas eu não. Então, a gente ficou até a quarta-feira à tarde. Foi um dia e meio, mais ou menos. E aí, enfim, esse pós, assim, foi também tranquilo. Tranquilo. Você chegou a fazer mais algum tipo de procedimento no hospital porque você tinha perdido sangue, alguma coisa assim? Não, Não, só não precisei repor, nada, repor nada. nada. Ok. Só as medicações. E eu lembro que acompanhar a Eva, né? Mas aí logo a Eva pegou. Passaram a madrugada inteira observando a gente. E eu também não conseguia dormir porque eu queria ficar com ela. E aí tem toda aquela coisa da amamentação. Agora vamos aqui, coloca o peito na boca. Tu tá ali ainda. Mas enfim. Mas no outro dia não fizemos nada além de repouso. Aí eu lembro que ela falou: ó, é muito importante que tu consiga andar para que tu possa sair dessa sala de observação e ir para uma salinha só você e sua filha. E fazer com que vocês possam ir para casa. Eu falei, então peraí. Eu cirurgiada, vou mandar, Henrique, me levanta, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E aí, todo aquele processo, levanta, dá uma voltinha, tem que fazer xixi também, né, se eu não me engano. Sim. Consegui fazer o xixi e deu tudo certo. E foi pra casa. E eu fui para casa na quarta-feira, no final da tarde. E aí, eu sempre gosto de saber como foi os primeiros dias em casa, né? Porque às vezes no hospital, o que acontece é que você está meio passado ainda com tudo que tá E acontecendo. você tem muito apoio, né? E outra, o entra e sai de gente que toda hora uma midwife faz isso. Vim medir tal coisa. Em casa, como foi a primeira noite? Eu sei que você, né, você falou que a sua mãe e a sua avó estavam aqui, mas como é que foi pra você, assim, como mãe, quando você chegou em casa? Na verdade, minha mãe é daqui, minha avó que tinha vindo para Ah, ajudar tá. a gente. E aí, em casa, eu acho que ainda foi mais fácil à noite do que no hospital, porque na primeira noite a Eva chorou muito e nada acalmava ela. E aí eles diziam: é normal, é normal. E você que é pai e mãe de primeira viagem, você quer saber o que fazer com aquele chorinho Parar. parar. Em casa, não. Em casa a Eva já estava bem mais tranquila, ela estava bem mamando o tempo inteiro. Mas foi bem essa parte. Eu até falo que, na minha cabeça, a parte mais difícil pra mim ali foi os primeiros meses, quando a gente estava vivendo uma vida normal já, do que ali aquele período de puerpério. Porque eu tinha ajuda. Então, depois que você não tem mais ajuda e é você pra tudo, aí eu achei que pegou ali a barra, sabe? Tipo, 3, 4 meses. Mas no primeiro mês eu não sofri tanto assim, graças a Deus, porque realmente o puerpério é um momento muito frágil, né? Mas eu acho que não foi tão difícil assim, não. Talvez pela rede de apoio, ou talvez bebês são diferentes, ou recuperação é diferente. Foi ok sua recuperação na cesárea? Você precisou fazer algo pra ajudar, ou foi tudo Não, bem tranquilo? a minha recuperação foi muito tranquila. Eu lembro que a minha avó não deixava eu descer as escadas, então eu passei quase um mês no andar de cima. Eu demorei muito tempo para descer para a cozinha. Então eu sempre ficava no quarto, era do quarto pro banheiro, do banheiro para casa. O que acho que ajudou muito na questão do processo de cicatrização, de recuperação. Então, assim, realmente, ter rede de apoio nesse momento fez com que o meu primeiro mês ali fosse bem mais tranquilo. Que bom. E não é nem só ter rede de apoio. Muitas mulheres nem Saúde. aceitam também, né, ser cuidadas. Sim. Porque, não sei, né? Eu sou dessa pessoa, não me toca, eu Não. faço sozinha. Então, muitas mulheres que às vezes eu chego pra atender, eu falo, calma, você não precisa levantar, mas eu quero fazer coisa, eu quero. Não precisa. Você pode ficar aqui. Eu acho que eu ainda cheguei a ter esse momento, porque os banhos da Eva eram sempre no final do dia. E era sempre a minha mãe e a minha avó que dava. E aí teve um momento que eu lembro assim, a cena. Elas pegavam a Eva pra levar pra tomar banho. E aí a mãe sempre conversando com a Eva, eu dizia, poxa, eu quero participar disso. Parece que eu tô sendo menos mãe, porque eu não posso dar banho na minha filha. Mas eu não podia pegar pesos, e a minha avó pegava muito meu pé. Não pega peso, não anda com a Eva. Então eu sempre tava amamentando sentada. Eu tava ficando aquela limitação, eu sabia que era pro meu bem. Mas tu fica tão sensível que tu nem lembra dessa parte. Então, eu lembro que teve um dia que eu disse, não, eu vou dar banho. Eu vou dar banho. A mãe até fala que no meu primeiro mês pós-parto, eu fiquei muito arisca com ela.
E eu não percebia. E ela dizia que sabia que aquilo era normal, porque ela já tinha passado por aquilo. E ela disse que aceitava eu ter escolhido ela pra passar aquele momento ali. Aí eu lembro que eu disse, não, hoje quem vai dar banho na Eva sou eu. E alguém me ajuda, mas eu não, quem vai dar banho sou eu. E aí a mãe, bora, Evelyn, eu te ajudo, tu pode dar. E a minha avó, não, você não vai levantar, você vai ficar deitada. Ai, enfim, hoje eu vejo que era pro meu bem, que era o certo a se fazer. Sim, sim, sim. Mas naquele momento tu quer fazer. Então, Uhum. ai não quero ajuda nisso aqui, eu que vou fazer. Eu lembro que quando foi pra me descer a escada a primeira vez, a minha avó tava lá embaixo, ela demorou pra subir, e eu já tava com quase um mês já, enfim, a Eva já tava pronta pra descer. Aí eu fui inventar de tentar descer com a Eva. Nossa, minha avó fez um escândalo. E realmente, quando eu desci a primeira vez segurando um pezinho ali, quando eu desci, passou assim 1 hora, eu senti um negocinho ali na região da cirurgia, e a avó, viu? Eu falei, ai, Falei. pronto. Aí acabou com tudo. Pra que eu fui falar? É, mas aí você falou do puerpério. Tem alguma história, né, que você falou com a sua mãe, eu que vou dar banho. Mas tem alguma história aí que você falou, sabe quando, né, nossa, hoje eu me arrependo, eu falei aquilo, sabe, sei lá, que você não maltratou alguém, mas você falou alguma coisa, chorou por algum motivo, que você fala, gente, por que eu chorei por isso? Ou não teve, Não, foi mais tranquilo? eu lembro que uma coisa que pegou muito, mesmo eu falando que tenha sido tranquilo, sempre ao final do dia eu senti uma angústia, sabe, uma tristeza. Era tipo uma ansiedade. E aí eu disse, uma vez eu falei pra mãe, eu falei, mãe, o Henrique tava tomando banho. Aí eu falei, chamei minha mãe e minha avó no quarto, falei assim, por favor, fica aqui comigo, que eu não tô bem. Então, tipo, eu conseguia expressar, eu conseguia colocar pra fora aquilo que eu tava sentindo. Mas eu tô sentindo muita vontade de chorar. E era, tipo, involuntário, do nada. Aí a mãe, minha filha, tá tudo bem, você pode... A minha mãe, nossa, mesmo ela falando que eu fui arisca com ela, o que eu não percebia, hoje eu, tipo, olhando pra trás, eu digo, realmente, eu acho que eu devo ter escolhido a minha mãe pra... Ainda bem que ela foi, tipo, muito... Entendeu? Entendeu, foi muito paciente, me ajudou muito nessa parte. Mas eu acho que o que pegou muito mesmo foi essa coisa. No final do dia, assim, acho que por umas 2, 3 semanas eu sempre sentia isso. Era tipo, ou era no meio da tarde ou era no final do dia. Porque a Eva não era aquele recém-nascido que dormia horas. Então eu sempre tinha medo daquela madrugada. Eu nunca sabia o que estava por vir. E mesmo que o Henrique acordasse, ai, deixa eu pegar, deixa eu ajudar. Não é a mesma coisa. O peso é mais pesado para a mãe. É. E eu ficava com medo, eu dizia, não, mas pera, não. Enfim, é mais essa coisa que pegou mesmo, essa sensação ruim, assim. Foi nas 2 primeiras semanas, 2, 3 semanas. No máximo ali na terceira. Depois já É, foi. isso tem um nome, chama Baby Blues, que Isso! não é uma depressão pós-parto, mas é essa tristeza mesmo que vem e não tem explicação. E tá tudo bem, né, quando você olha, se você conseguir sair da situação, tá tudo bem, mas pra mãe, pra pessoa, realmente tem essa angústia, é realmente esse sentimento, E a angústia. Eu lembro que nas visitas da midwife em casa, é midwife não, é É midwife? É midwife. Tem a midwife e a health visitor também, tem as duas que vão. Isso. Uma olha mais pra você, a outra mais o bebê. Isso. Né? Eu lembro que em todas as visitas elas reforçavam, Evelyn, tu tá sentindo alguma coisa, uma tristeza, uma vontade de chorar? Eu disse, às vezes eu sinto, mas tipo, tranquilo ali. No máximo uns 30 minutinhos assim, meio na bad, depois passa. Ela, tudo bem. Então, tá dentro do esperado, é normal. Sempre reforçavam, é normal, é normal, é normal. Sim. E já que você entrou nesse assunto, tinha alguma coisa que você fazia que te ajudava a ficar melhor? Eu sei que tinha sua mãe e sua avó, mas sei lá, alguma prática que você poderia dar de dica ou... Olha, eu acho que não só no início, mas a maior dica que eu posso dar pelo primeiro ano, que é quando você tá aprendendo a cada mês como que é você e seu bebê, é passear, sabe? Assim, vai dar uma volta na rua, vai dar uma volta num parque mais próximo. Tem muitos encontros de mães aqui. É engraçado que você pensa que só você está vivendo aqui daquele jeito. Quando você encontra com outras mães, todas viveram a mesma coisa e todas estão no mesmo momento que você. E aqui tem muito, não é clube que fala, mas tem muito encontrinho, né? Sim. Eu não cheguei a participar. Todas as vezes que eu pensava em ir, não dava, e enfim. Mas assim, a maior dica que eu posso dar para uma mãe de um bebê que acabou de parir, que tá nos primeiros meses, é passeie. Vá andar, vá respirar. Pode ser inverno, pode ser qual for a estação. Passeie. Acho que a gente peca demais quando a gente pensa, eu vou ali na rua, vou ver um pessoal que eu não falo, que eu não conheço,
vou ver gente... Ajuda. Ajuda demais, porque é o sol, é as pessoas. Parece que o bebê fica muito mais feliz na rua. Então, assim, o passeio, em qualquer fase que você estiver, passeie com seu bebê, que você vai se sentir muito mais leve. Sim, é o poder do ar puro, né? Eu O sempre poder do falo ar isso. A puro. gente não dá tanto valor. Eu aprendi a dar valor depois que eu mudei pra Inglaterra, porque em inglês tem isso. Eu vou dar uma caminhada de 15 minutos. Aí eu ficava, por que eles Pra vão quê? caminhar, né? Que nada a ver. Aí eu lembro uma vez, estava cuidando de uma... Eu morava com uma família e ela tinha acabado de ter nenê. Aí ela falou assim, eu preciso dar uma caminhada. Colocou a menininha, ela tinha, sei lá, dias de vida. Falou, colocou ela no Canguru. sling, no canguru. E foi. Aí ela usou até uma expressão que é blow the cobwebs away, que é, pra tirar as teias de aranha. Eu falei, nossa, agora tá fazendo sentido, porque realmente você passou aquela noite, porque a noite foi horrível, ela tava de manhã toda acabada, e ela falou, não, só preciso de 20 minutos caminhando no meio do mato. E aquilo te restaura. Parece bobeira, mas olha, Parece eu bobeira. concordo plenamente com o que você falou. E aí, nasceu, você teve essa fase do puerpério. Mas teve alguma coisa, né, não sei, amamentação ou sono que pra você foi bem difícil depois do parto? Tu diz nos primeiros meses ou logo no início? Não, ao longo mesmo, assim. O que foi pra você um sim, desafio, assim? O sono. A amamentação, eu até brinco que eu passei tão mal de enjoo durante a gravidez que eu acho que Deus falou assim, peraí, eu vou te abençoar com a amamentação. Pega aqui essa coisa leve, não vai ser difícil, não. Mas o sono da Eva foi um problemão pra mim, assim, por muitos meses, por muito tempo. A amamentação, eu até cheguei a falar contigo. Sim, Tu eu lembra? lembro. Aham. Eu até cheguei a falar contigo, mas eu fui atrás por medo de piorar. Não Se é que eu tava. Eu lembro que você falou mesmo. Falou assim, Isso não, eu ainda ainda- tô... eu- Tá tudo bem, mas just in case. mas eu tô com medo. É. Onde que eu tenho que apertar peraí, um Socorro. socorro? Mas eu lembro que na amamentação eu senti ali, feriu um pouquinho. Tem até eu não vou lembrar o nome, mas pode falar o nome? Pode. É uma pomada roxinha. Ah, sim, sim, sim. Meu Deus, aquela pomada foi uma benção na minha vida. O meu peito, no outro dia, outras horas, já tava, tipo, saradíssimo. Enfim, então a amamentação não foi um problema, mas o sono, sim, que com o passar do tempo, dos dias, na verdade, assim, até os 3 meses da Eva, ela dormia muito bem de noite. Então, eu conseguia descansar, conseguia ter ela. O que aconteceu? Quando a Eva tinha 2 meses e pouco, a gente precisou se mudar. E aí, nessa mudança, a minha mãe foi pro cantinho dela e nós fomos ter o nosso cantinho. Ah, ela sentiu. Então, assim, eu acho que não foi nem a Eva que sentiu, mas o Henrique saía pra trabalhar, passava o dia fora e eu tinha que cuidar da casa, cuidar da Eva, cuidar de mim, cuidar da comida. Então, ficou muita coisa só pra mim. E até então, a gente sempre morou juntos. Então, as tarefas eram divididas pros três. E naquele momento, tinha sido dividido pra mim e pro Henrique. Mas boa parte do tempo eu tava sozinha. Então, essa parte do sono da Eva, esse cansaço extremo, foi uma parte que me pegou bastante durante os primeiros meses. E eu lembro, assim, que eu fiz... Eu acho que eu cheguei a falar contigo também sobre o sono. E a Eva, ela nunca aceitou fórmula, porque tem aquela ilusão de que dá fórmula, vai dormir melhor. Então, eu tentei. Eu fiz, acho que uns 2 cursos de sono. E eu tentei o primeiro dia da autonomia pro bebê e eu desisti no primeiro dia. Foi traumatizante pra mim. Era o método de deixar chorar ou não? Não é deixar chorar, mas assim, não é deixar lá e sai chorando. Mas chora, conta até tanto, pega. Tá. Chora, vai, acalmou, bota no berço. Chorou, conta até tanto, pega. E aquele choro foi ficando cada vez mais intenso, intenso, intenso. Teve uma hora que eu falei, não vou conseguir. Peguei ela, meti o peito na boca dela, dormiu. Aí eu botei ela no berço dela. Mas assim, essa parte do sono foi uma coisa que realmente me deixou meio lelé da cuca, assim. Eu fiquei bem, bem perturbada. Até entender que tá tudo bem. Tipo assim, tem bebês que dormem bem. Não é uma regra. Todo bebê dorme mal. Não, tem bebês que dormem bem. Graças a Deus por isso. Mas tem bebês que dormem mal. E a Eva, com a amamentação, ela associava demais. Então, a cada acordada, ela só dormia comigo. Ela não dormia mais com a minha mãe. Ela não dormia mais com o Henrique. Ela não dormia mais com ninguém. Era só comigo e mamando. Então, a cada despertar, mesmo tipo com 3, 4, 5, 10 meses. Até ela completar. Eu desmamei a Eva com 1 ano e
2 meses, mais ou menos isso. Até esse momento, a Eva sempre mamava, despertava, só voltava a dormir mamando. Então, essa foi a parte mais difícil pra mim. Foi a questão do sono, porque ela tinha muita associação. Não dormi em nenhum outro lugar. Sim, e aí, como você disse, né? Não é só isso, é a privação de sono, que aí você tem todas as suas obrigações pra fazer. Porque você falando dessa forma superficial, fica, ai, mas só é dar peito que dorme. Não é assim. Você não consegue tomar eu não conseguia tomar um banho, não vou dizer, não dá pra dizer que é com todo mundo. Mas tinha dias que eu botava a Eva no berço, a Eva acordava. Só voltava a dormir mamando. Eu não tinha tomado café, eu não tinha escovado o dente, eu não tinha penteado o cabelo, eu tava de pijama, um peito pra um lado, um peito pro outro, fedendo, feia. Tipo assim, eu dizia, meu Deus, não tá funcionando isso aqui. Não é Calma legal, aí, é. eu preciso de ajuda. Aí foi quando eu fiz tentei várias coisas e não deu certo. Mas com o tempo tudo vai se encaixando. E eu lembro que quando a gente se mudou pro apartamento, que foi o que eu falei, né? Que a gente foi morar separados da minha mãe. A Eva passou a dormir muito bem nessa casa assim que a gente se mudou. Aí ela pegou uma gripe, ela tinha, tipo, 3 meses e meio. Aí eu digo que ela desaprendeu a dormir. Porque quando a gente mudou pra esse apartamento, a Eva dormia a noite inteira. Tipo, acordava às 6 horas da manhã, mamava, dormia até umas 8, 8 e meia, tranquilo. Quando ela gripou, depois disso, nossa senhora, até depois que ela ficou boa, era a cada 2 horas, a cada 3 horas. Eu tinha sorte quando a Eva dormia 3 horas seguidas. Porque acordava, mamava. Só voltava a dormir mamando. Enfim, aí todo aquele coisa de faz cama compartilhada, não faz, o que eu faço pra ajudar? Enfim. Mas o sono foi pra mim o maior Com desafio. certeza. E eu acho que você falou uma coisa, né? A comparação, né? Que daí você abre o Instagram. Ai, meu filho dormiu não sei quanto tempo. Ai, nossa, desde recém-nascido ele dorme 12 horas. Eu fico só observando. Aqueles vídeos que mostra o bebê, bota a naninha no bebê, Ah, o bebê deitou sozinho, deitou. Boa noite, filho. O nenê dormiu. Tipo, meu Deus, o que eu faço pra isso acontecer? E realmente dizem que quando você consegue aplicar a autonomia do sono no bebê, ele realmente faz isso, porque ele não tem mais associação, ele aprendeu a dormir sozinho. Mas eu nunca estive preparada para aplicar isso na Eva, eu nunca consegui. Eu tentei. Eu sim. posso dizer que eu tentei de outras formas. Não consegui. E eu lembro que todo mundo, quem tinha esses vídeos, quem dizia que funcionava, era quem tinha conseguido aplicar. É. Eu disse, olha, parabéns. Eu não consigo. Não dá pra mim. Eu prefiro ficar acordando do que ver a Eva chorar como ela chorou daquele dia. Eu não repeti. Eu peguei trauma. Sim, e cada criança é de uma forma. Não adianta você pegar. Você falar, vi na internet que faz assim. Cada criança é de uma forma. Não tem como. O meu formulário de consultoria do sono, sério, acho que tem 50 páginas, porque eu preciso saber de tudo da vida da criança. Não tem como eu te dar uma forma. Eu não consigo. Eu sei que muita gente consegue e funciona pra muitas crianças. Mas na minha cabeça, eu olho pra. Eu falo, gente, não dá. Não tem como você vender uma fórmula. Porque cada um é diferente. Cada família é diferente, você é diferente, seu marido é diferente. Precisa Sim. entender tudo, né? E eu lembro que na primeira consultoria que eu fiz, foi uma parceria do trabalho do Instagram. E aí ela que me deu esse conselho do passeio. Ela disse, Evelyn, o passeio, independente do tempo que o bebê tiver, faz muito bem, tanto pra você quanto pra ele e pro sono dele. Falei, ah, tá. Era no inverno na época, tava até nevando. Eu falei, mas tá nevando, é muito frio. Ela, ó, encapa ele. Bota tudo que tem pra colocar e vai passear com o teu bebê. E realmente, assim, essa coisa do passeio foi uma coisa que salvou muito a minha maternidade. Não, e é uma coisa que eu sempre recomendo. Se a pessoa, pra você ter noção, eu já melhorei. Numa consultoria, não tinha mais nada pra acertar. A única coisa que eu acrescentei foi um passeio. Você tem noção? E melhorou. A criança começou a dormir. Passou a dormir. É inacreditável. É O inacreditável. quanto faz bem. É sério. E outra, não é só isso. Quando começa a crescer, tem a questão de estímulos visuais, sensoriais, que só a natureza vai tirar. Você pode tentar reproduzir dentro de casa, mas não vai ser igual. É a E mesma é coisa. muito bom pro bebê ver gente, ver animais, ver a natureza, ver o sol. Principalmente por a gente morar num país muito frio. É necessário. E pra quem não tem rede de apoio, ajuda muito. Porque dentro de casa, a gente tá naquela função de... eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... Aí que a criança não dorme também. Aí a criança não dorme, porque você passa essa atenção pra ele. Principalmente se o neném amamentar, se o neném mamar. Se você amamentar e você estiver tensa, você passa tudo isso pro bebê. Então, é incrível. Quando tu passeia, cara, esquece casa. Esquece a louça. Eu juro, passa. Em algum momento vai melhorar.
E tu vai conseguir dar conta do bebê e da casa, né? Enquanto não estiver dando conta, foca nele. É. Que é quem precisa de ti. Sim. Isso fica mais leve pra todo mundo. Evelyn, a gente tá chegando ao fim. Eu tô amando saber a sua história. Muito gostoso. Mas pra gente terminar, se tem um conselho que você daria, eu sei que você já falou do passear, mas você vai ter que mudar aí. Um conselho que você daria aí pra gestantes e mães. Aqui no Reino Unido, se tem alguém pensando, eu sei que tem esse medo, o negócio falou, nossa, eu fiquei grávida que nem sabia o que fazer. Qual seria o seu conselho pra essas pessoas? Bom, para as grávidas, é confiar no sistema de saúde do país que você está vivendo. Não tem como a gente fazer comparação com outros países, porque quando você entra nessa coisa da comparação, aqui não é igual, e aí você fica, mas será que se eu fizer isso? Enfim, o foco é confia no hospital que você escolheu, confia em quem está te acompanhando e confia no teu corpo. Se escuta, o bebê está movimentando, você está se sentindo bem, se esforça para fazer com que você se sinta melhor. Faça o que você se sente bem, tipo, uma caminhada. Ah, mas eu gosto de ficar sentada no parque. Então, senta no parque. Eu gosto de andar. Eu gosto de ir no mercado. Faz o que, enfim, for melhor pra você naquele momento da gravidez. No pós também é basicamente a mesma coisa. A gente não são máquinas. São bebês. E cada bebê é único. Não tem como a gente comparar com o bebê da colega, com a prima, a irmã, a mãe, os nossos irmãos, não é igual. Então, tipo assim, foca na tua maternidade, foca no teu bebê, aprende sobre ele, não escuta ou não, ele fez, eu tenho que fazer. Não, é único. Então, tipo assim, passa a ouvir o teu bebê, passa a ouvir o teu corpo e passeie. Maravilhosa. Mesmo sem bebê, gente, vai passear que faz bem. Passei muito. Estando grávida, estando com o bebê, é muito bom, gente. Salva, juro, salva muito. Concordo plenamente. Evelyn, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Eu espero que essa história inspire vocês. História linda, essa trajetória é linda. E nós nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada.